Bom, minha amiga, hoje é sexta-feira e eu quero conversar um pouquinho com você, sabe? Porque eu tenho recebido tantas cartas maravilhosas. Eu estou até com uma aqui, cor de rosa, tão bonita, da Cláudia Ribeiro, lá de Jaboticabal, que me escreveu umas palavras. Olha, é tão emocionante, é tão bom saber que você está do outro lado, que você está aproveitando alguma coisa do que a gente está dizendo, que você está acompanhando as nossas discussões, que elas estão vindo de encontro a anseios antigos que você tem. É uma coisa maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês que têm escrito para o Condição de Mulher, e eu estou respondendo cada cartinha pelo correio direitinho. E escreva mais, por favor, porque vocês nos ajudam a saber exatamente por onde ir, né? São tantas as questões da condição feminina e é tudo tão complicado, e a gente está discutindo essas questões há tantos anos e lutando há tantos anos pelos nossos direitos, pelo reconhecimento da nossa cidadania, pelo nosso direito à sexualidade, pelo direito a planejar a nossa família, não é? Da melhor maneira possível, para que seja uma família boa, harmoniosa, feliz, não é? Esse é o objetivo da gente. Então a gente tem que falar de coisas mais tristes, a gente tem que falar de aborto, a gente tem que falar de assuntos mais pesados, porque não tem como evitar, né, minha amiga? A gente tem que olhar para dentro da gente também, saber reconhecer aquilo que é realmente importante. Eu quero agradecer também o convite da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de São Paulo, a associação que já esteve também aqui com a gente para um almoço que vai acontecer agora dia 24. Eu vou estar lá, é claro, e tanta coisa. E eu quero principalmente que você escreva para o Condição de Mulher sempre, porque eu preciso da sua cartinha, do seu conselho. Também foi impostada aqui a presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Vamos ver se ela está lá em Brasília, né? Vamos ver se a gente consegue trazê-la para conversar com você. É a Rosisca Darcy de Oliveira. Muito obrigada também pelo convite aqui que eu recebi através do Conselho Estadual da Condição Feminina. E sobre o Conselho Estadual da Condição Feminina, eu quero te contar uma coisa. Você deve estar pensando assim, pô, Isabel, que dessas mulheres do Conselho, né? Eles vieram aqui, teve a reforma administrativa do governo Covas, mudaram de sede, não mudaram, não. Até agora não mudaram, continuam lá na Avenida Paulista, 1776. E eu quero contar uma coisa para vocês. Elas não estão vindo muito aqui porque elas estão ocupadíssimas. As mulheres do Conselho, a Amelinha Teles, outras conselheiras, a Laia, que é a presidente, a Aparecida de Laia, estão conversando muito dentro do governo, estão conversando com os secretários de Estado, estão levando os nossos problemas para discussão dentro das secretarias, e esse é realmente o papel do Conselho, é levar os anseios das mulheres, dos movimentos organizados e de todas nós para o governo, para que dentro das secretarias possam se tomar providências. Por isso que a gente falou tanto contra a Secretaria de Mulher. Não precisa Secretaria de Mulher, precisa que a questão da mulher esteja colocada dentro das secretarias de governo, da saúde, da educação, enfim, de todas elas. E hoje eu estou aqui com a Margarete Arilha, que você já conhece, e é sempre um prazer receber a Margarete, que sabe tudo sobre saúde e sexualidade da mulher. Quero contar para você também que aqueles vídeos, muito obrigada, Margarete, nós passamos aqui 3 vídeos da Ecos, né, que é uma entidade que você dirige também, que fizeram um sucesso incrível. Eu recebi telefonemas, só recebi parabéns. Parece que vocês, mais uma vez, acertaram na mosca. Foram lá, resolveram colocar os problemas da maneira que era importante para todas nós mulheres, né? Esse retorno é sempre muito bom, né, Isabel? Isso é ótimo. Você trabalha diretamente com as mulheres, quer dizer, esse retorno nos reforça no nosso trabalho e nos dá a dica de que a gente está caminhando na direção correta mesmo. Graças a Deus. E parabéns, eu sei que vocês estão para lançar um outro vídeo. Já estou pedindo, eu quero mostrar aqui para as nossas telespectadoras o próximo vídeo da Ecos, né? Já em casa já vai ficar... Julieta e Romeu. Julieta e Romeu? Isso. Sexualidade, amor. Isso mesmo. Amor é muito importante, né? Sem amor a vida não tem tanta graça. Margarete, mas nós temos aí domingo, né? Próximo domingo, dia 28,
O que acontece nesse dia? Então, no próximo domingo, dia 28 de maio, foi a data escolhida internacionalmente como a data em que as mulheres tentam evidenciar todo o problema relativo à mortalidade materna. É um dia de ação pela redução da mortalidade materna. O que é a mortalidade materna? É aquela morte de uma mulher que acontece durante uma gravidez, parto ou puerpério, até o 42º dia após o nascimento do bebê. E que não deveria, não poderia ocorrer, né? E é muito frequente no Brasil isso? Pois é. Todos os fatos da vida social, eles têm uma característica relativa ao tipo de vida que as pessoas têm, né? Nascer de um jeito, viver de um jeito, né, é diferente para homens e mulheres, é diferente de uma cultura para outra, é diferente de uma classe social para outra e é diferente também de um país para outro. Morrer também é diferente de um país para outro e mulheres grávidas morrem de formas diferentes, em quantidades diferentes. Lamentavelmente, o Brasil também é um grande campeão, né, no campo da mortalidade materna. Na América Latina, ele é o 5º país em que morrem mais mulheres em função da complicação de gravidez, parto, puerpério. O Brasil é superado só pelo Haiti, pelo Paraguai, pelo Peru e por Honduras. Nós parece que, infelizmente, nas estatísticas sempre estamos nessas companhias, né? É terrível, más companhias. Em más companhias, né? Nessas companhias de quarto mundo mesmo, principalmente na área da saúde, principalmente quando se fala em saúde da mulher. Você sabe, Isabel, a gente sempre tenta, né, para causar um certo impacto na população e naqueles que desenham as políticas públicas de saúde, os nossos dirigentes, no caso da mortalidade materna, tentar comparar com grandes acidentes. Por exemplo, quando um grande avião cai, ou agora mesmo, né, com esse grande desastre dos Estados Unidos, de Oklahoma, quantas mulheres, eu até não sei muito bem, mas a dimensão de mortes, se não me engano, foi em torno de 200 e poucas mortes, né? No Brasil, estima-se que morrem anualmente 5.000 mulheres em consequência de complicações da gravidez, parto e puerpério. Pois é, e quase não se comenta isso. Se fala muito em mortalidade infantil, é um índice que todo mundo tem o dado, comenta e tal, mas não se comenta a mortalidade materna, não é? Isso. São 5.000 é um número alto. Não é? Quer dizer, se você pensa que, na verdade, a grande imprensa, quando cai um grande avião, quando um barco vira, né? Quer dizer, com esses grandes acidentes, todos nós ficamos bastante impactados, claro, né? Com esses números. Se você pensar, estima-se em 5.000 mortes de mulheres que são inúteis, que poderiam ter sido evitadas, né? Então, justamente esse 28 de maio é uma data onde se procura evidenciar, falar mais disso, né? Sensibilizar a população como um todo para esse grave problema, né? Mas o que se pode fazer? Por que morrem essas mulheres? Devem ter várias causas. Como se pode evitar? Quais são essas causas dessas mortes? As principais causas da morte materna são hipertensão, hemorragias e infecções. Então vamos analisar um pouquinho cada uma dessas causas. Hipertensão durante o pré-natal, né? Se existem mulheres que morrem, né, em função de complicações decorrentes desse quadro, é porque o atendimento ao pré-natal desta mulher certamente foi de baixa qualidade. Bom, de baixíssima, porque hipertensão é uma coisa que se deve prevenir no primeiro momento. A primeira coisa que um médico deve fazer, seja ele dermatologista, ginecologista, não importa a especialidade, quando você vai ao médico, a primeira coisa que ele deve fazer é tirar sua pressão, né? Auscultar seu coração e tirar sua pressão. E se tirou a sua pressão uma vez, duas vezes, várias vezes, se verificou que está alta, está fácil, né? Você tem hipertensão. Como corrigir? Todo mundo sabe que não come sal, come menos sal, evita, faz uma dietinha, toma no máximo um comprimidinho e tudo bem, e não morre, não é? É terrível morrer de hipertensão na gravidez. E você sabe que hoje no Brasil, cerca de 70% da nossa população de mulheres grávidas
passa por um pré-natal. 75% dos partos no Brasil, em média, claro, porque isso varia de região para região e as diferenças são grandes, né? Mas em média, 75% dos partos são hoje hospitalares, né? E as mulheres morrem de processos hemorrágicos, né? Isso aponta, né, para uma falta de assistência de qualidade e também em como a tecnologia é hoje distribuída também em nossos hospitais. Nós sabemos que a gente tem muita tecnologia, né, nas grandes capitais e basicamente da região sul e sudeste, né? Mas, na verdade, como é que está distribuída essa tecnologia hoje dentro do sistema de saúde do país, né? Provavelmente está concentrada em grandes centros, grandes hospitais particulares e hospitais universitários, não é? Isso, e o resto. E uma terceira grande causa, né, de morte materna são as infecções, né? Onde cabem aí processos basicamente também decorrentes das nossas grandes taxas de cesariana e também dos abortos que são feitos no Brasil, né? E as infecções são principalmente por essas duas razões. Exatamente. Por causa de cesarianas e por causa de abortos. Você vê, né, minha amiga, quando a gente fala aqui de aborto e de cesariana, a gente está falando de coisa muito séria. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já aqui, continuando com a Margarete Arilha, pela sua rede Mulher de Televisão. Até já. Caderno São Paulo, o imóvel que você procura, procurando você. Na Praça da Árvore, Top Green Condominium Club, top em conforto, 3 dormitórios, suíte, garagem, top em lazer, piscinas, quadra poliesportiva, Rua Caramuru, 1243. Incorporação Eureka, Construção Constrac, Vendas Expressão. Na Penha, Solar do Orleans, 3 dormitórios, 2 vagas e ampla área de lazer. Preço total a partir de R$ 64.787 facilitados. Avenida Amador Bueno da Veiga, 2296. Realização Promorar e Soma, vendas exclusiva. São Bernardo inédito, Condomínio Espanha, apartamentos de 2 dormitórios, piscina, quadra poliesportiva, playground e churrasqueiras por apenas R$ 285 por mês. Rua Tiradentes, 1815. Construção Ipuã, vendas Expressão. Vila Nova Conceição, edifício Green Gardens, 4 dormitórios, 2 suítes, lazer completo. Preço total a partir de R$ 129 mil. Avenida Hélio Pellegrino 300, incorporação e construção Concib. Incorporação e vendas Jorges. No Morumbi, edifício São Fernando, 2 dormitórios, terraço, 1 ou 2 vagas, lazer completo. Preço total a partir de R$ 54.970. Rua Maria Nader Calfá 300. Realização Campanário, vendas Expressão. Pirituba inédito, American Life, 3 dormitórios, suíte, 2 garagens e lazer completo. Preço único de R$ 467 mensais. Avenida Raimundo Pereira Magalhães, 3.363. Construção Sergos, vendas exclusiva. Caderno São Paulo. Este é o novo Minerva 3 com fórmula reforçada. Chispa daqui, sai. De limpeza, entendo eu. Agora, com mais enzimas, tem desempenho em dobro. Em outras palavras, tira a mancha mesmo. É o único com amaciante. Esqueceu do perfume, homem de Deus. E é 3, viu, pelo preço de 1. Novo Minerva 3 com mais enzimas. Cá pra nós, quem entende de limpeza, usa. Casa, comida e roupa lavada, topas? Nem morta. Comunicado. A todos que jogam na Super Sena, Loto e Sena. Atenção! O Centro Nacional de Numerologia comunica que o novo sistema que fornece na hora seus números favoráveis para jogos já está disponível. Basta ligar para 900-0707 e receber na hora informações sobre os melhores horários para encontros e negócios e todos os seus números favoráveis para jogos. Ligue 900-0707. Você não precisa ser top model para usar uma maquiagem top. A Avon lançou Avon Color. A Avon Color cuida da sua pele e tem as cores de todas as modas para você desfilar por aí. Avon Color, o lançamento top da Avon para a Europa, Estados Unidos e Brasil. Agora, mais barato impossível, a Fred Confecções faz uma grande liquidação de artigos importados. Linha masculina, feminina e infantil. Dá até para revender, confira.
Conjunto feminino de moletom estampado, R$ 14,90. Camisola flanelada super barata, R$ 6,90. Bolsa de gomelém importada, só R$ 9,90. Prédio Confecções, Rua Silva Teres, 338 no Brás. Telefone 264-1133. Também no Outlet Campinas, Trevo Anhanguera. E a vida continua. Uma palavra de esperança que vai ajudar você a entender melhor a vida. E a vida continua. Apresentação, Dr. Caio Ramaciotti. Domingo, às 14h. Rede Mulher. Hoje, Condição de Mulher está conversando com a Margarete Arilha. Você conhece a Margarete já há muito tempo aqui do programa e de tantos outros lugares. A Margarete tem um trabalho muito importante na área da saúde da mulher, né? Um trabalho que já vem há muito tempo e é realmente muito importante. Nós estávamos falando da mortalidade materna, né? O dia 28 de maio passa a ser agora o dia da mortalidade materna, um dia de reflexão, um dia em que a gente tem que pensar muito nessas causas, né? Então você estava me dizendo que as mulheres morrem de hipertensão, que é uma coisa inconcebível, né? Morrer de pressão alta, meu Deus do céu, na gravidez, de infecções e de hemorragias, né? Nós estávamos nas infecções, então você me deu os dados, cesarianas e abortos, principalmente. E as infecções decorrem daí. Isso. E existem outras coisas que a gente poderia pensar, né, se a gente se deter um pouquinho nesse problema da mortalidade materna, né? Por exemplo, a quantidade de crianças que vão ficar órfãs. Né? Já temos tantas crianças rejeitadas e abandonadas por outras razões. Exatamente. Nós temos hoje um outro grave problema nessa área, que a gente trabalha com estimativas. Né? Quer dizer, o Ministério da Saúde tem dados oficiais só até o ano de 1987, né? Ou seja, nós padecemos de quase uma década sem dados atualizados no campo da mortalidade materna, né? O que denota como este problema não vem impactando as grandes autoridades de saúde, embora a gente sempre faça o nosso esforço, né? Há tanto tempo, de diferentes maneiras. Mas então nós carecemos de dados. Os dados que nós temos indicam que morrem, em média, no Brasil, cerca de 134,7 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Para cada 100 mil crianças que nascem, morrem 135 mulheres. Isso é uma taxa, por exemplo, 14 vezes maior do que a taxa dos Estados Unidos e 34 vezes maior do que a taxa do Canadá. Meu Deus. E são dados terríveis porque nós poderíamos partir do pressuposto de que nenhuma mulher deveria morrer, porque não se trata de uma doença. É claro que não, né? Quer dizer, se trata, né, de prevenir eventualmente gravidezes que não deveriam ter ocorrido. Né? Existem situações de risco, né? Por exemplo, uma mulher, né, que hoje tem um problema de hipertensão, né? Ela já não deveria, né, ou pelo menos deveria ser informada dos riscos que uma nova gravidez poderia trazer a ela. Né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil o uso prolongado da pílula anticoncepcional tem feito com que os problemas de hipertensão se agravem, né? Claro, na vida das mulheres. As mulheres que fumam, né? Porque o fumo então não combina com pílula, mas as mulheres continuam pressão alta fumando, não combina com pílula. Quer dizer, o quadro de hipertensão pode se agravar. Então, eventualmente, numa gravidez, numa interrupção de uso de pílula anticoncepcional, por exemplo, a gente pode ter um quadro mais grave, né? Então, na verdade, hoje a gente tem que pensar no campo da saúde da mulher, mostrando, né, toda a interface entre todos os problemas. A gente precisa, de fato, pensar no que significa essa integralidade de atenção à saúde da mulher.
né? É verdade, porque você não pode separar as coisas. Você pode fazer um dia, como é o dia 28 de maio, de reflexão sobre a mortalidade materna. Muito bem. Mas você não pode separar essa mortalidade materna de um problema maior, que é a saúde da mulher, com essa proposta de atenção integral à saúde da mulher, que já está divulgadíssima, mas existe muito pouco na prática nos serviços públicos, não é verdade? Sim. Porque se você tiver um planejamento familiar adequado, você vai evitar muito esse tipo de coisa, gravidez indesejada, gravidez de risco, não é? Que acontece. Por exemplo, se você melhorar a qualidade da assistência ao parto, não só você vai evitar a morte de mulheres, como você vai evitar também, eu tenho aí tido contato com grupos de deficientes que trabalham pela causa dos deficientes e tem dito, puxa, Margareta, a gente precisa trabalhar em conjunto, porque a nossa proposta qual é? De melhorar também a qualidade de assistência ao parto para prevenir, por exemplo, paralisias cerebrais, para prevenir a existência de deficientes físicos no país, né? Que hoje também nós sabemos como são pouco atendidos, pouco assistidos, né? Então os problemas de fato eles estão todos interconectados, né? Sem dizer, né, que por exemplo, a questão do aumento da gravidez na adolescência, né? Meninas, adolescentes que morrem não estão incluídas nas taxas de mortalidade materna, porque oficialmente só se trabalha com os dados relativos ao que é considerado período fértil, que é dos 15 aos 49 anos. Então, o drama, né, da questão da gravidez e eventuais mortes, né, de adolescentes neste período não estão sendo computadas. Quer dizer, você então não tem como saber, você não tem dados nenhum. Não. Primeiro, nós não temos dados gerais, né? Segundo, os dados que existem, eles são, inclusive, eles padecem de um problema na coleta desses dados, porque muitas vezes as pessoas, ao preencherem um atestado de óbito, não preenchem adequadamente, né? E todo esse levantamento ele é feito a partir dos atestados de óbito, né? Então, muitas vezes nós temos falhas aí também, né? E fora a questão da definição oficial do que é mortalidade materna, que até agora não está incluindo, né, as adolescentes de 10 até 15 anos, que também devem, com certeza, estar compondo o cenário nacional. Não estão incluindo nos números, mas certamente estão incluídas nessa dramática realidade. Então, cada vez mais, nós, infelizmente, temos que complexizar os problemas. Né? Nós temos que complexizar os problemas. Nós temos, por exemplo, a questão da AIDS que está aí. Né? Como é que se trabalha a questão da AIDS e a gravidez? Então, há uma série de componentes que não podem ser vistos isoladamente e tem que ser visto dentro também da precariedade da assistência à saúde nesse país. Né? Não só o país, mas, como a gente dizia antes, os nossos equipamentos estão desmantelados, né? A tecnologia é mal distribuída, os profissionais de saúde são mal remunerados, eles não são reciclados, enfim, os problemas são graves. Quer dizer, a gente tem que começar também a conhecer melhor todo o nosso corpo, a conhecer melhor as nossas limitações, as nossas possibilidades e não ficar contando apenas com o serviço de saúde, porque ele falha e falha muito. E existem muitas coisas, pequenas coisas que nós mesmos podemos fazer, não é verdade? Como se prevenir, etc. E saber se você tem hipertensão ou não, se preparar para uma gravidez. E quando ela ocorre, sem que você se prepare, você tem que procurar mesmo uma ajuda pré-natal, etc. e tal. Mas eu acho que também o que nós podemos fazer é exigir mais, né? E exigir a qualidade do profissional de saúde que atende, né? Quer dizer, não se envergonhar de fazer perguntas, né? A autoridade médica ainda é vista como uma grande autoridade, mas nós temos autoridade sobre o nosso corpo, nós sabemos onde estão as nossas dores, nós sabemos onde estão os nossos problemas, porque também as mulheres, né, muitas vezes não são, tá com dorzinha de cabeça, é uma dorzinha de cabeça da gravidez. Não, não é, pode ser uma hipertensão. Claro. Né? Quer dizer, e lutar por melhores condições de saúde. Muitas mulheres morrem porque na hora, embora tenham feito todo o pré-natal, na hora de ter o seu bebê, elas não conseguem encontrar um leito para terem esse bebê. E tem que muitas vezes, por exemplo, no caso de São Paulo,
ficar rodando e procurando um hospital que atenda a casos registrados em pesquisas feitas de mulheres que morrem na porta da maternidade, simplesmente porque não tiveram um leito para poder dar à luz. Meu Deus, mas morrem por quê? Porque não conseguiram entrar na maternidade. Ah, isso é terrível, né? Isso é terrível. E tem mais um problema que a gente pode tocar, pelo menos, que são as cesarianas. Você disse que as infecções acontecem por aborto e por cesariana. Isso. E hoje se faz cesariana de conveniência nos hospitais, não nos públicos, graças a Deus, mas nos particulares. Acho que é um procedimento de rotina até, né? E se faz de uma maneira geral por aí, né? Infelizmente é alguma coisa que tem sido incorporada à cultura das mulheres, inclusive, e a gente precisa, aos poucos, talvez conversar um pouquinho mais com as nossas avós, conversar um pouquinho com as pessoas mais velhas, não é? E ver que, às vezes, a tecnologia, ela, ao invés de nos dar mais segurança e mais paz, ela nos expõe a novos riscos. E muitas vezes a gente não conhece toda a extensão desses riscos a que as mulheres brasileiras estão hoje submetidas. Sem dúvida, né? Com a questão da cesariana, eu acho gravíssima, porque afinal de contas um parto é um parto, como tão bem disse a Margarete, a gravidez não é doença, não é? Isso. E o parto não tem que ser uma cirurgia necessariamente. É claro que a cirurgia bem indicada é maravilhosa, pode salvar vidas e tal, mas não assim como ela é feita gratuitamente. Margarete, nós temos ainda um grande caminho a trilhar, né? Mas não podemos desanimar, não, é assim mesmo. Claro que não. E precisamos que todas estejam juntas. E que todas, e a nossa amiga lá de casa, quando esteja nos serviços públicos ou particulares, nos hospitais, cobre a atenção integral que a sua saúde merece e precisa, não é? E para isso que nós trabalhamos. Margarete, muito obrigada pela sua presença mais uma vez em Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe, a gente volta na segunda-feira, tem um bom fim de semana, sempre desejando muita saúde e alegria aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Até lá! ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42, UHF. Em São Carlos, canal 18.